Mas nessa quarta nós vamos falar sobre um assunto. Eu posso falar já? Não posso, né? Não? Então deixa que ele fala. Então eu queria que você recebesse com muita alegria a pessoa que vai estar aqui trazendo a segunda parte dessa série, que é o nosso irmão Haroldo. E eu sei que ele vai começar assim. Oi, gente, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Vem aqui, Farinha, orar pelo Haroldo. Mateus, desculpa. Chamando Mateus. Vamos lá, pessoal. Feche seus olhos. Levante suas mãos aqui em direção ao Haroldo. Senhor Espírito Santo de Deus, Senhor, usa a boca do teu filho, Pai. Que ele venha falar coisas que venham preencher nosso coração. Que venha preencher, Senhor, aquilo que falta em nossos corações. Abençoa o teu filho, Pai. Que o Senhor venha derramar, Senhor, o teu amor sobre a vida dele, Pai, que ele venha resplandecer, Pai, que primeiro o Senhor derramou o teu amor sobre a vida dele, e que ele venha devolver, Pai, e transferir esse amor, Senhor, em nossas vidas. Então usa o teu filho, Pai, que venha ser uma bênção essa pregação. Então preenche nossos corações, Pai, com a tua graça, com a tua sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Pai Senhor, gente, amém? Amém, tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo certo? Não tô falando baixo não, né? Vocês estão felizes? Mas vocês estão felizes mesmo? Quem tá feliz com Jesus, pode dar um amém, um glória a Deus, sei lá, se manifeste de algum jeito. Não me deixem falando sozinho, como vocês me deixam quando eu tô cantando. Tô brincando. Feridas. Eu quero dizer pra vocês que eu tô muito feliz com o nascimento dessa série. Para quem não estava aqui semana passada, a gente explicou, né, o que é que... Meu celular não está virando nem por decreto. É porque ele não vira mesmo, tipo assim, tem um gatilho... Aí, foi, deu certo. E a gente explicou que a gente está trabalhando em cima dessas expressões que a gente usa no cotidiano, né? Então, semana passada a gente teve misericórdia. E hoje a gente teve um spoiler aí, né? Hoje a gente tem Em Nome de Jesus, que vai ser a segunda parte. E eu espero que o Senhor ministre no coração de vocês tudo que Ele tem ministrado no meu esses dias. Eu vou ter que virar o ventilador igual o Paulinho fez semana passada, com riscos de perder o dedo. É com emoção. Os irmãos aqui estão na benção. Beleza, então o tema de hoje, em nome de Jesus. Você pode repetir comigo, em nome de Jesus? Mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Vamos... Quando a gente associa o nome de Jesus a alguma coisa, e é assim que eu preciso começar, a gente pensa automaticamente em oração. Mas é muito engraçado o fato de que muitos de nós, e engraçado eu digo não no sentido cômico, mas no sentido curioso, muitos de nós não sabem o significado do nome de Jesus. E é por ele que a gente vai começar. Quantos aqui sabem o que é que significa o nome de Jesus? Caraca, sério? Tia Vânia? Mas é que é só a senhora levantou a mão. Só. É preocupante, sabia? Hã? O significado do nome de Jesus. Ninguém... O significado do nome, Jesus, o nome. Obrigado. Passa aí o slide, amigo, o Arley. Tá, Jesus, que vem de uma interpretação grega do nome em aramaico de Jesus, porque ele falava em aramaico, né? Ele não falava grego. Mas o nome dele era Yeshua. E aí eu coloquei bonitinho aí as letras originais do nome Yeshua. Mas esse era o nome original de Jesus. Então, na Bíblia original, estava lá escrito Yeshua. Certo? Em algumas traduções da King James antiga, a de 1611, você ainda encontra o nome Yeshua e entre parênteses Jesus, como ele faz com Yahvé, como ele faz com várias outras palavras antigas, que tem um significado importante e por isso precisa ser firmado. Certo? Então, fatos sobre o nome Yeshua. Yeshua é uma abreviação de Yehoshua, que é Josué. Certo? Então, o nome de Jesus é uma referência direta ao personagem que a gente conheceu lá no livro de Josué, que é Josué. Uau!
E o significado dele significa salvar, ou salvação, ou salvador, que faz menção ao significado de Josué, que é Deus salva. Então, o nome de Jesus nada mais é do que a confirmação de algo que vinha sendo declarado no nome de muitos judeus desde o Êxodo, que é Yehoshua, Deus salva, Deus salva, Deus salva, Deus salva. E geração após geração os pais colocavam o nome nos filhos, a declaração de que Deus salva, da mesma forma como colocavam que Deus é a cura, que Deus fala, que Deus é a minha alegria, que Deus é muitas coisas. Uma das coisas que foi muito firmada foi Deus salva. E Jesus veio e o próprio nome dele já declara a resposta desse anseio da salvação de Deus. E foi Deus que escolheu esse nome. Então não foi papai e mamãe, Maria e José, que escolheram o nome de Jesus, tá? Para quem não lembra, lá em Lucas, a gente não vai abrir para ler, mas lá em Lucas, o anjo Gabriel desce, morto de lindo, e diz assim: você está grávida, viu, filha? E o nome dele vai ser Jesus. Se lascou, você achou que você ia escolher. Não vai não. O nome dele vai ser Jesus. Certo? Uma outra coisa, um fato muito importante, é que, por que nomes têm significados? Alguém sabe me dizer por que nomes têm significados? A gente nunca para pensar nisso, né? Mas os nossos nomes têm significados. É não? Meu Jesus. Meu Jesus. Mas a Bíblia fala que Deus transforma o nosso pranto em festa, né? É. Então, muitos de vocês têm, na verdade, todos vocês têm um significado, o nome de vocês. O meu não é diferente. E o de Jesus também não é diferente. E é interessante você pensar que significados têm origens e origens têm palavras, e como toda palavra tem poder, toda palavra tem alguma influência, os nomes também têm uma influência. E não é difícil, não é raro você encontrar pessoas que a personalidade dela, o jeito dela de ser, o jeito dela de se comportar, ou a expressão dela, faz menção ao significado do nome dela. Por quê? Você me pergunta. Porque a declaração do seu nome sobre você, todas as vezes que alguém chama você pelo seu nome, ele está declarando sobre você a verdade sobre o seu significado. Pode parecer uma coisa muito irrisória, muito debaixo dos panos, que não tem sentido algum, mas eu vou dizer para vocês que tem. Porque se não tivesse, os nomes não teriam significado, iam ser só palavras normais, tipo mesa. Entendeu? Não diferente, todas as vezes que Jesus é chamado de Jesus, e não diferente disso, até hoje nas nossas orações e nas vezes que a gente fala sobre Ele, o que a gente pensa nele, é declarado sobre Ele que Ele é o nosso Salvador. É declarado sobre Ele que Ele é a nossa esperança. Ele é essa firme esperança que a gente tem da salvação de Deus, porque Deus encontrou o homem com salvação através de Jesus. Amém? Próximo. Não dá para falar em nome de Jesus sem falar de oração, como eu falei para vocês. Então, a parte fundamental do tema é, pasmem, oração. Não vai ser o significado do nome de Jesus. Por quê? Porque o tema é em nome de Jesus. E em nome de Jesus foi uma expressão que Jesus instituiu no contexto de oração. Então, o que é oração? Alguém pode me dizer o que é oração sem olhar no slide? Ambiente de intimidade, falar com Deus. Alguém mais? Eu vou dar uma de Paulinha agora. Alguém consegue me ajudar? Comunicação de novo, a Natália. O povo da mídia só fala comunicação, né? Mas oração é uma comunicação do homem, nem leram, né? É uma comunicação do homem com Deus. E foi uma iniciativa de Deus. Então é muito interessante, né? Porque hoje a gente vê a oração como uma coisa que a gente entrega, que a gente se coloca no lugar e fala com Deus. Mas a oração foi uma iniciativa de Deus para conosco. Porque no Éden, não era o Adão que chegava para Deus e falava com ele. Era Deus que descia na terra para caminhar todos os dias, na viração do dia com Adão. Para que eles fizessem o quê? Tivessem tempo juntos. Então, esse é o spoiler da oração. Quem foi para o acampamento e ouviu a pregação do Hamilton tem... Assim, se você não ouviu ainda, vá lá, escute. Eu não vou repetir as coisas que ele falou, mas ali tem, assim, só tudo sobre oração que você precisa saber para entender o papel disso na sua vida. Tá no YouTube, viu? Cadê o Mano Gui? Mano Gui, tá lá no YouTube, viu? Te honro. E, pasmem, também, não havia o nome de Jesus no Antigo Testamento. Então, como as pessoas oravam? Elas falavam com Deus, normal. E por quê? Porque orar em nome de Jesus tem um significado peculiar, tem uma questão peculiar que a gente vai ver daqui a pouco. Mas a história é dividida, assim como a história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Não sei se você consegue ver essa linha do tempo aqui.
eu vou vir para cá para interagir nessa linha do tempo. Ela é a história de Deus, tá? Não tem começo, nem tem fim. Mas existe um ponto em que Deus disse assim, vou criar uma galera. E aí ele criou todas as coisas, chamou todas as coisas à existência, criou o homem e falou com o homem. E aí se desenrolou o Antigo Testamento inteiro até o nascimento de Jesus. E nesse interim da vida de Jesus, em algum momento ele chegou e disse, vocês têm que orar em meu nome, vocês têm que pedir em meu nome. Isso aconteceu na última reunião que ele teve com os discípulos, lá em João, do capítulo 14 ao 17. E daí desenrola o Novo Testamento, e é engraçado porque, quer dizer, não é engraçado, né, mas é curioso de novo, porque Paulo fala várias coisas e deseja várias coisas nas orações dele. Eu posso citar textos de Filipenses, posso citar textos de Efésio, em que ele pede em nome de Jesus pelos irmãos daquela igreja em específico. Então, Paulo sabia, embora ele não estivesse naquela reunião, sabia que devia se pedir em nome de Jesus. E sabendo ele, significa que isso é uma coisa tão importante que os apóstolos, quando ouviram isso, não puderam guardar só para si, mas eles espalharam. Porque Jesus disse, cara, que você tem que pedir em nome dele. Jesus disse que você tem que pedir em nome dele. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado, eu sempre quis fazer isso, e dizer, peça em nome de Jesus. Você precisa pedir em nome de Jesus. Tá? Existe um mundo, uma outra profundidade quando é pedido em nome de Jesus. Ok, e o meu celular não vira de novo. Espera aí, eu vou já resolver isso aqui. Então sim, orar em nome de Jesus teve um começo, orar em nome de Jesus teve um ponto de partida, porque o nome de Jesus nem sempre foi o nome de Jesus. E ainda assim, durante o ministério de Jesus, quase todo, durante todos os seus 33 anos, 32 e um quebradinho, ele não fez nenhuma menção a que se falasse nada em nome dele, ou a que se fizesse nada em nome dele. Na verdade, ele fazia menção todas as vezes à autoridade de Deus, ao que Deus fazia. E ele fazia em nome de Deus, mas agora ele instituía uma nova forma de se pedir, de se falar com Deus, que era em nome dele mesmo. Amém? Vocês estão me acompanhando? Ok? Tá. Isso foi a introdução, tá? A partir disso, a gente vai ver 4 coisas a respeito do nome de Jesus, tá? Todas elas, para ficar bonitinho, começam com P. A primeira é princípio. A segunda é parceria. A terceira é propósito. E a última é pedido, tá? Então, a gente vai ver essas 4 coisas. E eu espero que o Senhor encontre vocês com entendimento a respeito do que ele fala na palavra dele. Tu pode passar, por favor? Eu queria que vocês abrissem comigo em João 14, 12 ao 14. O Yuri me falou que eu tive preguiça de digitar o versículo e tirei foto da minha Bíblia, mas não é. É porque é conceito, o que eu falei para ele é conceito. É que assim, a gente teve maior dificuldade com o Paulinho semana passada, né, de ter que trocar slide, então eu botei todos os versículos que a gente vai ler, eu coloquei aí. Tá? E para eu ler por aí, e para vocês acompanharem também. Beleza? Então, João 14, do 12 ao 14, Jesus fala o seguinte: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, essa é a primeira vez na Bíblia inteirinha que Jesus fala, peçam em meu nome que eu vou fazer. Ele já tinha falado antes, peçam que eu vou fazer. Quando, na entrada dele de Jerusalém, tem toda a questão da figueira seca e da entrada no templo e a confusão lá, porque a minha casa vai ser casa de oração e vocês estão transformando em covil de salteadores. E lá ele fala, o que vocês pedirem, o Senhor fará, mas dessa vez ele tem um plus, um upgrade. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qual é o contexto? Como eu falei, é o último ensinamento de Jesus para os discípulos. Então, é a última vez que ele senta com todo mundo e diz, vamos aqui, galera. Preciso passar umas coisas para vocês. Então, imaginem que Jesus passou 3 anos caminhando com os discípulos e ensinando muitas coisas. E ele sabia que aquele ia ser o último momento, e naquele último momento ele separou essas coisas para dizer. E uma delas foi, peçam em meu nome. Certo? É como se fosse uma passagem de bastão. E ele fala, o contexto exato disso é
que o versículo que ele fala para pedir em nome dele é o seguinte, dele dizer que vocês vão fazer obras maiores do que eu. Peçam em meu nome, que eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, qual é o contexto? Coisas maiores vocês farão, certo? Para quem já leu esse trecho todo de João, de 14 ao 17, você vai saber que lá no final do capítulo 17, Jesus está lá orando pelos discípulos e ele fala uma coisa que para mim talvez seja o versículo mais especial que eu tenho do Novo Testamento inteiro, que é: e eu não oro só por estes que o Senhor me deu, mas por todos aqueles que crerão em meu nome pela sua pregação. Ou seja, Jesus orou por você na palavra. Então você pensa, a história é sobre pessoas que morreram e pessoas que já passaram e coisas que ainda vão acontecer, mas não. Esse verso específico de João 17 fala sobre nós, sobre cada um de nós que está aqui. E não diferente, todo o ensinamento de Jesus desses textos também é para nós. Então, qual é o contexto da primeira vez que Jesus fala para orar em meu nome? É que obras maiores do que as minhas vocês farão. Ok? Guardem isso no coração de vocês. Próximo. A outra vez que Jesus fala... O que foi, Yuri? Ah, tá, desculpa. A outra vez que Jesus fala disso é em João, no capítulo 16, no mesmo discurso, na mesma conversa com os discípulos, mas num outro momento em que o contexto era outro. Jesus estava dizendo que eu não vou estar mais com vocês daqui a pouco, mas depois eu vou voltar a estar de novo, e aí eu não vou voltar a estar de novo, e aí de repente um dia eu vou voltar. E assim como tem gente que fez cara de confuso agora, teve gente que fez cara de confuso no dia. Ele diz assim: Jesus, e aí? Como assim? Você não vai estar com a gente agora, mas vai estar depois, mas depois não vai estar de novo e depois vai voltar. E aí ele fala: naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Amém? Então, qual é o contexto aí? Os discípulos estavam com dúvidas a respeito do que Jesus falava, a respeito do que ele ensinava, sobre o que ele estava dizendo que ia acontecer e sobre o que estava para acontecer. E diante dessa pergunta, Jesus fala: naquele dia, porque vai chegar um dia em que vocês não vão precisar mais me perguntar nada. E tem um spoiler: vocês não vão precisar perguntar nada, e aí depois ele fala que o Espírito vai revelar a vocês todas as coisas, nesse mesmo texto. Então, naquele dia, vocês não vão precisar mais me perguntar nada, porque tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que a sua alegria seja completa. Não sei se vocês perceberam que as duas vezes que Jesus fala, peçam em meu nome, ele dá dois contextos muito específicos. Jesus não falou isso como eu falei para vocês. Jesus não falou peçam em meu nome quando ele entrou no templo e foi ensinar para os discípulos a respeito disso. Jesus não falou peçam em meu nome nas outras vezes. Jesus não falou peçam em meu nome quando ele orou o Pai Nosso. Vocês lembram do Pai Nosso? Pois é, no Pai Nosso não tem em nome de Jesus. Então, esses dois contextos são muito importantes para a gente entender o que é orar em nome de Jesus. E para isso, a gente vai entender o próximo ponto. Orar em nome de Jesus é estabelecer uma parceria. Ok? Como? E aí eu vou citar para vocês os dois contextos. O primeiro deles, os discípulos estavam em dúvida sobre o que Jesus estava falando. Mas a promessa era que o Espírito ia revelá-los todas as coisas e eles não vão mais precisar ter dúvida, porque tudo que eles pedirem no nome dele, ele fará para que a alegria dele seja completa. Então, parte do contexto que fala que é importante orar em nome de Jesus é para que o Espírito revele. E aí a gente vai ler João 16, 25, eu vou abrir aqui porque já estava no slide anterior, mas ele vai falar... Me dê um segundo. Ele vai falar que essa parte é fundamental. A revelação, o conhecimento a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito do Espírito Santo é fundamental para que a gente entenda a importância de orar em nome de Jesus. Por quê? Porque a gente só vai pedir as coisas do jeito certo quando a gente entender quem é Deus. Ok? Então, parte e... Eu não sei se isso vai gerar crise em vocês, mesmo que gerou em mim, mas os pontos seguintes foram muito, muito específicos para isso. Porque vai chegar uma hora que você vai entender, beleza, Jesus falou que tudo que eu pedir, ele vai fazer, em nome dele. Mas tem um monte de coisa que eu peço que ele não está fazendo. E aí, como é que a gente faz? Pense aí um minutinho sobre isso.
Ai, Deus, você prometeu, mas tem um monte de coisa que eu estou pedindo agora. Um monte. Eu, por exemplo, agora queria uma coxinha da Lanlan. Não vai aparecer aqui uma coxinha da Lanlan. Entendesse? Então, isso faz a gente entender que o contexto e a forma como Jesus fala isso é muito importante para a gente entender que tipo de pedido ele atende, certo? Então, o que é que ele fala aqui? Em João 16, verso 25 e 26, a parte A. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Porque, para quem lembra, Jesus falava muito por meio de parábolas e tudo, e falava muitas coisas que sabe, que você olhava assim, meu irmão, não tinha como entender o que esse cara estava falando, não. Mas tinha. Porque essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que eu não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia, vocês pedirão em meu nome. Ou seja, pedir em nome de Jesus parte de um lugar de entendimento de quem é o Pai. Um lugar de clareza sobre quem é Deus. Amém? Então, reconhecer a autoridade de Jesus é parte fundamental do conhecimento de Deus e do seu propósito. Conhecimento esse que é tratado como premissa para orar em nome de Jesus. Então, a premissa de você entender que você precisa orar em nome de Jesus e o ponto-chave de você orar em nome de Jesus está em saber quem é Deus. Conhecer os atributos de Deus. Um outro texto, e aí já não é mais sobre o nome de Jesus, mas Jesus fala, tudo que vocês pedirem com fé será feito. Com fé vocês podem mandar um monte, ei, sai daí e vem para cá, que ele vai sair. Ou seja, fé parte de um lugar, é um firme fundamento do que não se vê, das coisas que se esperam. E é dito que fé é uma relação direta nossa com Deus, com a pessoa de Deus. A gente precisa ter fé a respeito do que a palavra diz dele. E fé está totalmente ligada com conhecimento de quem o Senhor é. Mas como que eu reconheço a autoridade no nome de Jesus? E aí vamos fazer repetitivo e ler o texto que o Yuri leu para começar a oração. Filipenses 2, do 5 ao 11. Ele vai falar de... Paulo vai falar... Isso aqui é uma música, para quem não sabe, era uma música da igreja primitiva. E por isso que ela é dividida assim em algumas traduções, que é como se fossem versos. E Paulo vai contar uma mini história sobre o ministério de Jesus. E ele vai dizer... Alguém pode ler para mim? Para não ficar só eu lendo e ficar rouco Alguém? Vai ler, Larissa, lê aí para mim, por favor. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, né? Não tem nenhuma letra ali não, né? Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode aplaudir esse texto aqui, pelo amor de Deus, o que é isso? Filipenses tem um lugar especial no meu coração. Então você se pergunta, então, mas qual é a moral de Jesus para que eu peça em nome dele? Qual que é a diferença de eu pedir em nome dele e de eu não pedir em nome dele, de eu só pedir? Se Deus me escuta de qualquer jeito. Está aqui, carteirada. Porque Deus o deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Agora, assim, peguem aqui. João 14, Jesus fala, peçam em meu nome e eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, é o mesmo propósito, é uma parceria. Ok? Então, o nome de Jesus foi exaltado para que Deus fosse glorificado. E Ele fará as coisas em nome dEle para que Deus seja glorificado também. Porque o nosso ministério é uma continuidade do que Ele está fazendo. E aí é o próximo slide. Continuidade do ministério de Jesus. É o segundo ponto da parceria. O primeiro contexto é justamente esse. O propósito da exaltação do nome de Jesus, da instituição do nome de Jesus como nome superior a todos os outros, a tudo que existe no céu, na terra e debaixo da terra, está num único propósito de dar glória a Deus, de atribuir glória a Deus, de entregar para Ele o que já é dele, mas é de entregar para Ele toda a glória. E não diferente disso, Jesus naquele contexto fala,
eu vou fazer isso para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, para que as pessoas reconheçam que no Filho existe a autoridade do Pai e que o Filho glorifica ao Pai, eu vou fazer o que vocês me pedirem em meu nome. E aí o contexto era justamente que os discípulos estavam lá, perguntando a ele as coisas e dizendo: mas e agora? E ele dizendo: obras maiores vocês farão. Obras maiores vocês farão, peçam em meu nome. Então, existe um intuito de Jesus de criar uma parceria, de vincular a gente no que ele está fazendo. É quase um esquema de pirâmide, entendeu? Então, Jesus, ele dá e aí eu vou usar eu tive uma aula de 20 minutos sobre direito, só para dar esse exemplo aqui para vocês. O tanto de áudio que eu escutei 6 horas da manhã não está escrito. Cristo nos deu um mandato para carregar o seu nome. E o que é um mandato? Então, não vou explicar para vocês porque eu não tenho moral para isso, tá? Eu sou engenheiro, não tem nada a ver. Mas mandato é quando você consegue fazer algo pela autoridade de outra pessoa. Então, pode ter, e eu vou usar o exemplo mais clichê. Eu posso ter no dia do meu casamento eu tenho uma viagem, eu tenho um rolê, que é caso de vida ou morte, e eu não vou poder estar no meu casamento. Aí eu vou chegar: Manel, eu vou te dar um mandato, você vai assinar uma procuração, e aí na minha certidão de casamento vai estar lá: fulana, Manel. Mas quem vai estar casado sou eu, porque o mandato é esse. O mandato é fazer as coisas pela autoridade do outro. Então, quando Jesus dá um mandato para a gente, é como se a gente conseguisse fazer as coisas no lugar dele, porque obras maiores vocês... Tem gente rindo, eu não gostei. Obras maiores vocês farão. Amém? Então, façam, vocês vão fazer em meu nome, vocês vão fazer. Jesus sabia, ele tinha uma data para ele morrer, isso estava arquitetado desde o início de todas as coisas. A cruz precisava existir naquele dia, naquele ano, daquele jeito. Mas o ministério de Jesus não podia parar ali. Então, qual é a única forma para que alguém consiga carregar o ministério de Jesus, o ministério do nome mais excelente, o que está acima de todas as coisas? Porque não tem como Jesus me dizer assim: não, faz aí o que eu estava fazendo, e eu, em nome de mim mesmo, eu, Haroldo, né, que as pessoas nem acertam o meu nome, como é que eu vou ter moral de fazer alguma coisa, sabe? Não, aí ele outorga uma autoridade, diz assim: Tom, para tu, faz em meu nome, porque obras maiores vocês farão. Porque obras maiores vocês farão. Você pode virar para o irmão que está do seu lado e dizer: obras maiores você fará. Obras maiores você fará. O ministério de Jesus é entrar em parceria conosco para que haja continuidade no plano divino de redimir todas as coisas, para que todas as coisas encontrem de novo o design original que Deus criou. Para quê? Para glorificar o nome de Deus. Porque sim, porque Ele é digno de todas as coisas. Amém? E não diferente disso, eu vou precisar ler um texto de Romanos em homenagem ao meu amigo Darson, que está aqui na frente. Ninguém viu. Romanos 8, do 13 ao 17. Tu vai ler, foi em nome de Jesus. Eu vou ler, cadê? Cadê o 13? Ah, tá ali. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para que novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio pelo qual clamamos: Abba Pai, porque eu não estou enxergando direito, desculpa. Abba Pai, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Deixa esse texto daí. Você pode aplaudir também. Obrigado, David. David tomou a iniciativa. Obrigado, Darson. Tu me enxerga? Quantos dedos tem aqui? É porque aqui aquilo ali, tu não leu nem a pau. Então, o que é que fala aí? Vocês receberam um espírito de adoção. E ele fala: não é um espírito que os escravize, para que vocês temam de novo.
mas que recebam o Espírito que os torna filhos. Que os torna filhos. E filhos são participantes daquilo que o Pai está fazendo. Ele fala, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, o ministério de Cristo também é o nosso ministério. Amém? Então, existe uma parceria, existe uma autoridade sobre você para que você carregue o nome de Jesus naquilo que você faz. E nas coisas que você pede também. Outra vez, num outro texto, Jesus fala que... O que foi que a gente leu? Obras maiores vocês farão. É sobre isso. É sobre continuar a obra de Jesus. É sobre você poder dar passos como se fosse Jesus dando. Não porque você é o bichão, não. Mas porque pela misericórdia dele, ele nos alcançou e nos fez participantes da sua herança. Nos fez participantes do seu ministério, daquilo que ele está fazendo, dos seus desejos para essa terra, para esse tempo. Amém? E como nós já sabemos, Romanos 8, também, um pouquinho depois daí, 19, 2 versículos depois, a criação aguarda com expectativa por essa manifestação. Amém? Então existe uma expectativa para que o ministério de Jesus tenha continuidade naquilo que a gente está fazendo, em nome dele. Amém? Então, vamos lá. Próximo. As duas vezes que a gente leu sobre o nome de Jesus, a gente leu o final do mesmo jeito. A primeira delas foi, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o segundo, para que a nossa alegria seja completa. Então, existe um propósito, existe um porquê você orar em nome de Jesus. Não é que você vai orar em nome de Jesus e vai dizer, eu queria uma coxinha da Lalã em nome de Jesus. E aí, pá, coxinha. Não. É porque eu estou com fome. Existe um porquê, existe um pra quê. Do mesmo jeito que existe um contexto para que Jesus dizer assim, não, aqui vocês vão orar em meu nome. Por quê? Porque eu estou entrando em parceria com vocês, porque eu estou fazendo vocês parte do meu ministério e porque vocês vão conhecer a Deus como eu conheço. Porque vocês vão ser revelados a respeito de quem Deus é e aí vocês vão saber a respeito de mim e vocês vão pedir em meu nome. Pra quê? Pra quê que eu vou pedir a Jesus? Pra quê que eu vou pedir a Deus em nome de Jesus? Pra quê? Para duas coisas. Para que o Pai seja glorificado no Filho e para que a nossa alegria seja completa. E aí a gente entende porque que nem sempre Deus faz o que a gente pede em nome de Jesus. E é por isso que a gente entende que às vezes a resposta da nossa oração às vezes é não. Passa amanhã, depois, não vai dar certo. Não é o que eu tenho para você. Hoje não, agora não. Ou eu acho que você está olhando para o lugar errado. Quero. É crente. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Então é por isso que existe um não no pedir em nome de Jesus. É por isso que a gente é negado às vezes. É por isso que a gente fica até sem resposta às vezes. E não sem resposta porque Deus não responde a nossa oração, porque Deus sempre responde. Deus sempre responde às nossas orações. Mas a resposta às vezes é como eu também aprendi numa dessas aulas de direito de 20 minutos que eu tive, é uma negativa tácita. É bonito, né, esse nome? É uma negativa tácita. O que é? É quando Deus diz assim, é que Deus, eu queria morar nessa casa aqui. Aí ele pega e te dá a casa vizinha. Que é por quê? Para você não morar nessa casa aqui. Não é essa casa aqui não. Tome essa outra coisa aqui. Entenda, é para isso aqui que eu quero que você olhe. Então, 2 propósitos para que se ora em nome de Jesus. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Você pode repetir? Para que o Pai... Jesus institui uma forma de pedir e garante a concessão dos pedidos desde que estejam de acordo com o propósito. Nem tudo que pedimos segundo a nossa natureza está de acordo com o que glorifica o Pai. Então, como o Pai é glorificado? Como? Me digam, como o Pai é glorificado? João capítulo 15, aí vocês vão entender que Jesus explica tudo o que ele fala de misterioso nesse mesmo discurso. E é por isso que do capítulo 14 ao 17 precisa, sim, ser lido todo de uma vez. João 15, 7 e 8. Se vocês permanecerem em mim, o vento está batendo, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Então vocês entendem que aqui ele já não fala mais em nome dele, ele garante que vai ser entregue. O que vocês pedirem, vocês podem pedir o que vocês quiserem, desde que vocês permaneçam em mim.
e as minhas palavras permanecerem em vocês. Porque quando a gente permanece em Cristo e quando a palavra dele está enraizada no nosso coração, não tem como a gente querer algo diferente do que Deus quer para nós. Então, ponto da parceria. A palavra vai ser o crivo principal, vai ser o ponto principal do que a gente está orando, do que a gente está pedindo a Deus. É o fundamento. Não faz sentido você pedir nada que não esteja fundamentado na palavra. Mesmo que você peça em nome de Jesus, não vai acontecer, porque só vai acontecer o que eu quero quando eu permanecer em Jesus e quando os mandamentos dele permanecerem em mim. Por quê? Porque é assim que o Pai é glorificado. Porque vocês já viram, se eu peço uma coisa e a minha palavra está cheia o meu coração está cheio da palavra de Deus e dos seus mandamentos, e como Davi fala no Salmo 84, nossa, eu contemplo a beleza de Deus, e quão amáveis são os teus tabernáculos, e você não consegue olhar para outro lugar, porque o seu coração está ali, e é cheio da palavra de Deus, não tem como você pedir algo que não glorifique a Deus e que não dê fruto. Então, o primeiro passo de que a gente peça algo para que Deus faça, para que a gente tenha certeza que Ele vai fazer, é transformação de coração e de mente. É estar com o coração e a mente alinhados na palavra. É permanecer em Jesus, porque não adianta eu dizer que eu estar aqui na igreja e querer várias coisas, ter vários desejos desordenados no nosso coração. Porque Tiago escreve na carta dele que desejos desordenados no nosso coração, na verdade, são a origem do pecado. O desejo desordenado pode até não ser pecado, mas a concepção dele, o fato de que a gente dá vazão a ele, coloca a gente numa vida em pecado. Porque é a vazão de algo que não está de acordo com a palavra de Deus, é a vazão de algo que não está de acordo com os princípios, não está de acordo com... Eu não estou em Cristo o suficiente para pedir algo que esteja de acordo com o coração dele. Ok? Então é isso que glorifica o Pai. Pedidos que estão em Cristo e que têm a sua essência cheias da palavra de Deus. Amém? Próximo. Mas e a parte da minha alegria? E é muito doido pensar nisso, porque a alegria é uma promessa. Amém? A alegria é uma promessa. O reino de Deus é o quê? Paz, justiça e... Tá tão xoxa essa alegria. É que tá chato, é o que eu estou falando. É que vocês estão assim, morrendinho. O reino de Deus é paz, justiça e a... Amém, que coisa boa. É importante saber, e aí eu não ia ler não, mas eu vou porque ficou muito bonita essa parte do texto. É importante a gente saber que nem tudo que nos alegra é correto. Então, nem tudo que traz alegria ao nosso coração tá tudo bem, tá certo, tá ok. Por quê? Porque se Jesus fala que nós podemos ter o coração cheio dos seus mandamentos, da sua palavra, isso significa que existe a possibilidade de nós termos um coração vazio dos seus mandamentos e da sua palavra. Amém? Então, tendo o coração vazio, pode ser que eu me alegre com coisas que não estão na palavra de Deus. Pode ser que a minha alegria esteja em coisas tão banais e tão terrenas quanto um batom garoto. Que é uma alegria que você come aqui em 15 segundos e vai ter que fazer 2 dias de academia para perder. Porque é uma alegria momentânea. Entendeu? Então, nem tudo que nos alegra é correto. E aí, Paulo se refere a uma alegria distinta, uma alegria sem igual. Existem vários contextos em que a alegria é citada na Bíblia, mas esse em especial mostra um lugar de alegria, mostra um contexto de alegria, mostra em que eu devo me alegrar. E aí, Filipenses 4,4 vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, Paulo fala sobre uma alegria no Senhor, que deve ser o nosso padrão de alegria constante. Senão, ele não teria dito, alegrai-vos sempre. Ele teria dito, não, tu vai ter um monte de alegria na vida, um monte de prazer, e um monte de satisfação, e um monte de coisa. E aí, de vez em quando isso faltar, tu pega e se alegra no Senhor. Quando faltar alegria na tua vida, tu pega, olha lá para o Senhor que tu vai ficar alegre. Não. O nosso padrão de alegria precisa ser, eu estou alegre e satisfeito em Deus, em todos os tempos, em todas as estações, em todos os ciclos. Eu me alegro sempre no Senhor. E Paulo escreveu isso preso dentro de um buraco. Então, se alguém tinha motivo para não dizer que você precisa se alegrar sempre no Senhor, era Paulo naquele dia. E ele escreveu, alegrem-se sempre no Senhor. Digo de novo, alegrem-se. Porque em outro texto Paulo vai dizer que não tem problema em insistir nas coisas que eles ainda não aprenderam, porque é a garantia de que eles vão permanecer em Cristo. Então,
existe o nosso padrão, desculpa, existe o nosso padrão de alegria, segundo os desejos do nosso coração, segundo as coisas que a gente deseja nessa terra, segundo a faculdade que eu quero terminar, e a viagem que eu quero fazer, e o trabalho que eu quero, e o salário que eu estou querendo, e todas as outras coisas da minha vida, e existe uma alegria no Senhor que independe de todas elas. Que independe de todas elas. E esse é o nosso padrão. E outra vez que Jesus fala sobre a alegria, que para mim é muito distinto, é no Sermão do Monte. Depois que ele fala todas as bem-aventuranças, ele fala: bem-aventurados sois vós, quando perseguidos, injuriados e mentidos a respeito de si. Exultai e alegrai-vos. Por quê? Por que eu devo me alegrar? Porque grande é a minha recompensa no céu. Porque desse jeito foram os profetas que vieram antes de mim. Então Jesus fala: se alegrem quando vocês forem reconhecidos e tratados como os profetas que vieram antes, mesmo que eles tenham sentido dor, mesmo que eles tenham sofrido. Hebreus capítulo 11, no final do capítulo ele vai dar um rol de pessoas que sofreram e que não tinham nem onde colocar a cabeça, que não tinham o que comer, que não tinham o que vestir, e que viveram assim literalmente uma vida que você olha e diz: meu Deus, como que esse cara está alegre? Mas sabe como é que o escritor de Hebreus chama essas pessoas? Ele fala que a terra não era digna delas. Essa é a vida que Jesus nos chama para ter. Aqueles que se alegram quando são maltratados e perseguidos, ou quando mentem a respeito deles. Por quê? Porque do mesmo jeito foram os profetas que vieram antes. Do mesmo jeito foram as pessoas que entraram em parceria com o ministério de Jesus antes. Por que com a gente vai ser diferente? O que é que eu sou da Xuxa para eu não sofrer a mesma coisa? Entendeu? Hoje em dia é mais legal ainda não ser nada, né? Da Xuxa. Amém? Então, eu coloquei a referência aí, mas a gente não vai ler. Tá aqui. Esse texto aqui é importante. Eu esqueci de colocar a referência dele, mas esse texto aqui é muito importante. Jesus fala: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras, e é isso ele fala no final do discurso dele, lá em João 16, antes de ele orar por eles. Então, quando ele fala, tenho-vos dito essas palavras, ele não está falando só delas, ele está falando de tudo que ele falou desde João 14. Desde o não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, desde o eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele vai falar: eu tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. Amém? Então, o que a gente precisa entender é que orar para que o Pai seja glorificado no Filho e orar para que a nossa alegria seja completa tem que ser a mesma coisa. Porque a nossa alegria vai estar em glorificar o Pai. Da mesma forma como como Jesus se alegrava em glorificar o Pai. Amém? Amém? Então é isso. Se eu sei como pedir, se eu sei o contexto de pedir, e se eu sei o para que eu devo pedir, o que é que eu vou pedir? Eu passei muito tempo nesse slide, né? O pedido. E aí eu preciso fazer um disclaimer antes de mais nada, que a gente está falando muito sobre oração, e todas as vezes que eu falo sobre oração, sobre parceria, sobre entrar em comunicação com Deus e falar sobre Ele, pedir coisas a Ele e esses pedidos serem concedidos. Mas quando a gente entende que nem tudo que é pedido em nome de Jesus é ok, nem tudo Ele vai fazer, parece que a nossa vida de oração fica vazia. Porque se eu não vou pedir as coisas em nome de Jesus, o que é que eu vou falar com Deus? Se eu não vou pedir para Deus, sei lá, eu estou sem exemplo hoje. Você não pediu, o Darcy vai casar. Você não pedir assim: Deus, me dá aí o fogão. O fogão é bom, né? Fogão é um presente legal. Deus, me dá um fogão em nome de Jesus. Glorifica o Pai, Darcy, dá o fogão. Tá dizendo, né? Para ele, meu filho, para ele. 6 bocas, cônsul. Nem tem mais, né, de 6 bocas, só 5 agora. Tem aquela grandona no meio. Foi longe. Nem só de pedido se faz uma vida de oração. Então, nem só das coisas que você vai pedir a Deus se faz a sua vida de oração com Deus. Tá? Então, lembrando a vocês, no Éden, Deus descia para o quê? Falar com o homem. Vocês acham que Adão tinha alguma coisa para pedir a Deus? Jura, vocês acham que Adão tinha alguma coisa? Ele olhava na face de Deus todos os dias. Ele não tinha nada para pedir.
Mas ainda assim ele tinha uma vida de oração, porque todos os dias ele andava com Deus. Então a nossa vida vai para além das coisas que a gente pede e para além das coisas que a gente pede em nome de Jesus. Amém? Orar a Deus é ter tempo com Deus, é se colocar em devoção diante dele e é também ouvir dele. Tá? A oração não é um monólogo, é um diálogo. Então o que é que eu devo pedir? E aí a primeira referência de tudo que a gente vai fazer, como eu falei antes, se os meus mandamentos estiverem no coração de vocês, tudo que vocês pedirem será feito. Então, é só eu pedir o que está na palavra. Está certo ou está errado? Então, vamos fazer uma menção aqui a um dos meus textos preferidos do Antigo Testamento, e é o que faz uma referência direta a Jesus, porque Isaías é praticamente o livro todo sobre Jesus. Em Isaías, capítulo 9, versículo 6, fala, muito conhecido, inclusive, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado, ou seja, em outras traduções fala, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, ou Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, esse texto fala 4 coisas a respeito do nome de Jesus. Significa que Jesus seria reconhecido por essas 4 coisas. E se eu estou procurando algo para pedir em nome de Jesus, precisa ser uma dessas 4 coisas. Mas como que eu vou pedir coisas que se referem aos nomes de Jesus? Primeiro delas, Maravilhoso Conselheiro. Coisas que você pode pedir em nome de Jesus: conselho, sabedoria e instrução. Então, o que é que tem, o que é que Deus pode, quais as dúvidas, quais as questões que Deus pode te responder? Existe uma honestidade, na verdade, existe uma honra à sua honestidade, à sua sinceridade diante de Deus, e Ele vai responder às suas orações. Se você quiser entender, sabe, Salomão podia ter pedido tudo e pediu sabedoria, entendeu? E aí Deus deu sabedoria e deu tudo. Por quê? Porque se você segue segundo o conselho do Senhor, e aí Salmo 1 vai falar, bem-aventurado aquele que não segue segundo o conselho do ímpio, eu não vou recitar o resto, mas fala, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ou seja, se eu não sigo segundo o conselho do ímpio, mas tenho prazer na lei do Senhor, significa que eu sigo o conselho do Senhor. Sabe? E é bem-aventurado esse é alegre, esse é mais do que feliz. Então, primeira coisa que eu posso pedir em nome de Jesus, conselho. Eu posso pedir orientação de Deus. E a gente vai ter uma outra referência sobre a orientação de Deus também mais na frente. Só um exemplo sobre pedir sabedoria ao Senhor, né? Hoje o Abner foi fazer uma prova de matemática e ele disse, pai, eu orei 2 vezes antes de começar a prova. Pedindo a Deus o quê? Sabedoria para poder responder. Não, o pastor outro dia contou que foi fazer a renovação da carteira e teve que fazer a prova teórica de novo e disse, eu não estudei não, Espírito Santo, mas tu vai me dizer. Aí fez a prova todinha e passou. Aí eu vou dizer, né? Conselho, sabedoria e instrução. Segundo, Deus poderoso. Eu sei. Quer que eu te dê o mic para fazer disso? Mas é verdade isso, tá? Existe uma honra ao seu esforço. Foi um exemplo muito vazio, esse do Joab foi melhor. Deus poderoso, segunda coisa, poder, sinais e maravilhas. Então, como o nome de Jesus se manifesta? Com sinais e maravilhas, com coisas extraordinárias, com cura, com libertação, com manifestação de poder, com batismo do Espírito, com coisas extraordinárias, para que o Pai seja glorificado no Filho, para que as pessoas olhem que aquilo está acontecendo, que o coxo está andando, e pensar, mano, não tem como eu não crer em Deus aqui, não tem como eu não dizer que Deus existe aqui, não tem como. Por quê? Porque Deus opera sinais e maravilhas, e Ele vai fazer isso em nome de Jesus, para que Ele seja glorificado no Pai. Amém? Terceira coisa, Pai eterno. E terceira coisa que a gente pode pedir em nome de Jesus, coisas referentes à eternidade, certo? Então, talvez esse seja o momento de você tirar um pouquinho os olhos da sua vida daqui e olhar para o que vem, e olhar para coisas que não acabam. Não juntem tesouros na terra, onde a traça rói, mas juntem tesouros no céu. Amém? Porque eles são eternos. Então, peça coisas eternas. Peça conhecimento de Deus. Peça revelação sobre quem Ele é. Peça coisas que não vão se acabar na semana que vem. Quarta coisa e última, de referência a esse texto, Príncipe da Paz. A quarta coisa, e uma coisa muito importante que a gente pode pedir a Deus é a respeito de paz. Porque paz é uma promessa. Paz também é uma manifestação do reino de Deus. O reino de Deus, além de ser justiça e alegria, ele também é paz. Então,
principalmente hoje, quando a gente olha a quantidade de conflitos que a gente tem, a quantidade de problemas que a gente tem. Outro dia a gente estava conversando no grupo com os meninos sobre conflitos com paternidade, e como tem gente que tem problema com paternidade e como, por causa disso, o Dia dos Pais é desvalorizado em relação ao Dia das Mães. Porque o Dia das Mães é uma grande comoção, agora o Dia dos Pais é maiado. Não tem nem etiqueta na loja de Dia dos Pais. Faz medo. Mas isso é falta de paz nas nossas relações. Isso é falta de paz de nós uns com os outros. A palavra vai dizer, seguir em paz uns com os outros e com a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, existe um ponto fundamental em seguir com paz. E paz tem a ver com perdão. Tem a ver com você se libertar de grilhões na sua vida. Se você se libertar de coisas que te aprisionam e não te permitem viver uma vida plena e satisfeita em Deus. Porque essas coisas tiram a nossa paz. Mas existe uma paz que excede todo o entendimento, que o barco pode estar balançando, mas você sabe que ela não vai passar. Porque assim como o ponto 3, a paz também é algo eterno. A paz genuína, a paz verdadeira em Deus é algo eterno. Amém? E por último, o que é que eu posso pedir? A vontade de Deus. E aí a gente chega na parte mais, talvez, complicada e confusa. O que é, como é que eu vou saber a vontade de Deus? Tá, a vontade de Deus está na palavra, sim, e eu vou ler a palavra e eu vou identificar que Deus fala para que a gente se compadeçam uns dos outros. O verdadeiro jejum é que vocês libertem os cativos. Por exemplo, Isaías 58 fala, então, existem coisas que você vai pedir que são a vontade de Deus para um povo, para uma geração, para um tempo e, de um modo geral, para a sua criação. Porque nós carregamos o ministério de Jesus e nós temos a responsabilidade de libertar as pessoas, de sermos ministros da reconciliação. Uns com os outros, sim, mas também do homem com Deus. Então, nós somos parte desse processo. E todas as coisas que a palavra fala a respeito disso são a vontade de Deus, sim, para nós, como povo dele. Amém? Mas existem coisas específicas, porque Paulo mesmo fala, por exemplo, e aí eu vou citar uma coisa referente ao ministério, não queiram muitos de vocês serem pastores ou mestres. E aí ele vai falar isso, e aí você vai perceber, tá, você ser pastor é uma coisa boa, é uma honra, é um privilégio você servir a Deus dessa forma? É um privilégio você servir a Deus de forma integral? De forma parcial? Também. Mas existem coisas que simplesmente não são a vontade de Deus específica para você. Paulo fala que ele foi impedido pelo Espírito de pregar num lugar específico. Vocês acham que Deus não queria alcançar aquele povo? Ele queria, mas não por Paulo, ou pelo menos não naquele tempo por Paulo. Então existem coisas que são a vontade específica de Deus. E como que eu vou descobrir essas coisas, Haroldo? Como? Se eu estou lendo a palavra e tudo que fala aqui eu posso tomar propriedade de dizer, isso aqui é sobre mim também, e orar todas essas coisas e pedir todas essas coisas em nome de Jesus, porque com o coração cheio da palavra, eu sei que tudo que eu pedir, o Senhor vai fazer. Como eu vou saber o que é a vontade específica de Deus para mim ou não? E aí, meus amigos, não tem segredo, tá? Aí a pergunta não tem uma resposta. Aí você precisa ir atrás. E é uma coisa que eu estava conversando com o Paulinho, que não está aqui, porque está honrando a Deus com o serviço dele em outro ambiente, e glória a Deus por isso. Mas eu conversei muito com ele a respeito de um tempo de mediadores, um tempo em que as pessoas querem saber a vontade de Deus através de outras pessoas, que você quer que Deus diga a vontade dele específica para a sua vida pela mão de um irmão na sua cabeça, ou por uma oração que você recebe, ou por um WhatsApp que você recebe assim do nada, ei, estava orando por ti e senti de Deus que você vai fazer isso, isso e aquilo. Tá bom disso já, tá bom, é muito bom você receber confirmação, porque você recebe uma oração, mas Deus nos chama para um lugar de intimidade, de parceria. Deus quer ser parceiro de nós especificamente, Deus quer ser parceiro do Manel, do Mateus, Deus quer ser parceiro da Bia, Deus quer ser parceiro da Júlia, Deus quer ser parceiro do Yuri, Deus quer ser teu parceiro, viu? Você pode virar para o irmão que está, de novo, terceira vez hoje, né? Vou pedir música. Você pode virar para o irmão que está do seu lado e dizer, Deus quer entrar em parceria com você. De novo, mais forte, Deus quer, acho que você não entendeu, Deus quer entrar em parceria com você. Por que você está perdendo tempo? Por que você está esperando de outras pessoas? Por quê? Por quê? Porque Davi tinha tudo, mas no Salmo 27 ele falou, uma coisa, só uma coisa. Não foram duas, não foram três, não foram 10.
Não foram todas as coisas. Davi pediu uma coisa ao Senhor. E ele se comprometeu em não só esperar que essa coisa venha, mas ele disse: uma coisa pedi e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, e nessa tradução, mas em outras, a beleza do Senhor, para contemplar a sua beleza e buscar sua orientação no seu templo. Então, cara, se tu passar todos os dias da tua vida na casa de Deus, orando para contemplar quem Ele é, todos os dias Ele vai ter uma coisa nova para te dizer. Todos os dias vai ter uma orientação nova para você. Todos os dias você vai ter um novo item na lista de coisas para pedir em nome de Jesus. E essas eu tenho certeza que vão se realizar. Todos os dias, todos os dias. O Senhor tem orientação para nós. O Senhor fala aos que o buscam. Eu amei essa frase. Deus fala aos que o buscam. Não existem orações que Deus não responde. Busque. Ele vai falar. Ele vai falar. Nem que a fala dele seja: me busca mais um pouquinho. Porque mais na frente, no Salmo 27, Davi vai falar: ouve a minha voz quando clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. Mas ao teu respeito diz o meu coração: busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Então a resposta do anseio de Davi de estar na casa do Senhor todos os dias e receber a orientação é: Senhor, eu estou te buscando, me responde. Aí Deus diz: me busca. Como se ele não estivesse fazendo nada até agora. Como se ele tivesse parado na casa dele. Deus diz, pega e diz: me busca, continua, persevera me buscando. Existe orientação quando nós nos colocamos num lugar de perseverança na presença de Deus. Por quê? Porque nós só entraremos em verdadeira parceria íntima com o Senhor quando buscá-lo for mais precioso do que qualquer resposta. Então, quando a gente buscar e colocar isso como a nossa prioridade, a face do Senhor, a palavra de Deus, a vontade de Deus é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Aí eu posso dizer que o que o meu coração deseja e o que eu pedir em nome de Jesus será feito. Por quê? Porque eu tenho certeza que a minha vida em sua plenitude vai ser para glorificar a Deus. Porque a minha alegria será completa quando Deus for glorificado através da minha vida. Amém? Amém? E é isso. Eita glória! Deu para entender aí, irmão? Cadê os meninos aqui do louvor? Estou apanhando do vento aqui. O que é que você tem pedido a Deus? O que é que você tem pedido ao Senhor? E eu te pergunto, o Haroldo falou de forma clara, específica e muito bem aqui nessa noite. O que é que você tem pedido ao Senhor? E a outra pergunta que eu te faço é: Ele tem respondido a tua oração? Ou você não tem nem orado? Ei, cara, você está aqui nessa noite, não foi porque eu escolhi você. Não foi porque o pastor Valtinho olhou para você e disse: eu acho que você tem cara de crente. Não, você está aqui nessa noite porque Deus escolheu você. Cristo chamou você para andar em relacionamento, em intimidade com Ele. É o desejo do Senhor para a tua vida. É uma parceria, como o Haroldo falou aqui. A tua vida é uma parceria com a vida de Cristo. Então, como cristãos, a nossa identidade precisa ser a vida de oração. Crente tem que orar, irmão. Nós já falamos algumas quartas aqui, que o cristão ele precisa de 3 coisas. É a base do cristão. Qual é? Ler a Bíblia, jejuar e orar. Você, ei jovem, deixa eu te falar um negócio. Para a tua vida você precisa de 3 coisas. Ler a palavra. Se você não está lendo, filho, começa hoje. Você leu até aqui um pedacinho, né? Lê a Bíblia, irmão. Você precisa jejuar. Nós já falamos a importância do jejum aqui.
Nós já fizemos vários jejuns com a mocidade. E você precisa orar. E o mais importante dessa oração não é para pedir ao teu benefício, mas é para glorificar o nome do Senhor Jesus. É para glorificar ao Pai. E quando a gente pede em nome do Senhor, glorificando o Pai, aí a nossa alegria se torna completa. Porque é uma parceria. Então eu quero que você fique de pé nessa noite.